Muito boa tarde. Primeiro que tudo, um agradecimento ao Mário Pimenta por me ter convidado para esta oportunidade e aproveito já para lhe dar os parabéns porque gostei muito e está a correr muito bem desta homenagem que estão a fazer ao Gaspar, que ele bem merece. Falar do Gaspar é falar de um ser humano excepcional, simples e modesto, uma mente brilhante, um humanista de enorme sensibilidade e rigor ético, um cientista de grande inteligência e sentido prático, lúcido, culto, com uma ampla visão do mundo e da sociedade. O Gaspar tinha grande facilidade em cooperar e colaborar com os outros. Transmitia conhecimentos e confiança sem qualquer esforço, com satisfação e simplicidade. Era um prazer trabalhar e conviver com ele. Despertava em cada um de nós as nossas melhores capacidades e qualidades. Liderava pelo exemplo e pelo saber. Não vos vou falar do cientista, sobre isso hoje já aqui falámos, muitos falaram e sabem disso muito mais do que eu. Nem vos vou falar do privilégio que foi trabalhar com o Gaspar. Penso que todos aqueles que tiveram essa oportunidade sentiram que foi de facto um privilégio conviver e trabalhar com o Gaspar. Vou falar-vos da minha experiência de trabalho e vivência nos anos 1975, 76 e 77, nos chamados meses de brasa do verão quente, nos momentos de grande entusiasmo em que tudo se admitia possível e nos momentos de sabor a cinza e de amargura em que parecia que o Portugal de Abril retrocedia violentamente. O Gaspar manteve sempre a calma e a lucidez em todas estas e diferentes situações. Conheci o Gaspar em março de 1975. Havia sido criado o Conselho da Revolução, o Conselho da Revolução dos Cravos. Fui escolhido pela Marinha para membro do Conselho. Era, na altura, chefe de gabinete do chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante Pinheiro de Azevedo, funções que continuei a desempenhar. Precisava de encontrar alguém que me pudesse ajudar na análise, estudo e propostas de decisão para os inúmeros problemas que todos os dias surgiam nos campos político, sindical, social, jurídico, económico, cultural e científico. E eram importantes áreas sobre as quais o Conselho se deveria pronunciar ou decidir. Sem pensar na área militar, porque nessa área, digamos, seria eu a conhecer o espaço. Todavia, tive uma surpresa. Não pensava que o Gaspar me pudesse ajudar. Constatei mais tarde a sua capacidade moderadora sobre o radicalismo jovem, o que muito me ajudou em situações mais quentes. Fui então contatado pela Isabel Moita, a mãe do João, técnica superior do Instituto Hidrográfico, que me pediu apoio para ajudar a encontrar um trabalho para o Gaspar, porque ele tinha deixado as funções em que estava, ou tinha concluído o trabalho em que estava, que era um trabalho de análise de documentação da PDGS. Falámos um pouco sobre o Gaspar, que eu não conhecia o Gaspar, sobre as suas qualificações e as suas qualidades e capacidades, e eu pensei, provavelmente é a pessoa que eu preciso para trabalhar comigo. E, de facto, o Gaspar, um dia ou dois depois, veio falar comigo e, passado uma semana, estava a trabalhar. A sua simplicidade, espírito de colaboração e capacidade evidenciadas à medida que era solicitado, revelaram rapidamente uma personalidade muito positiva e construtiva. Passados poucos dias, tínhamos verificado que podíamos trabalhar sem quaisquer reservas ou limites. A nossa amizade e consideração floresceram. Constatámos várias coincidências, quer no amor à liberdade, quer na visão sobre as aspirações humanas e o governo democrático das sociedades. A importância da educação e da formação técnica e científica eram relevantes na sua visão, o que muito me agradou.
O Gaspar era um físico com experiência na área da física nuclear. E eu tinha feito, no âmbito da engenharia naval e mecânica, em Génova, uma especialização em propulsão nuclear. Tivemos logo aqui um ponto de encontro interessante. Os estudos e trabalhos que o Gaspar fazia, por solicitação minha ou por sua iniciativa, sempre que se apercebia de qualquer situação grave ou difícil, eram de elevada qualidade e profundidade, sempre objetivos e oportunos. Ajudou-me imenso na análise e estudo da economia, do mundo laboral, nas relações de trabalho, na formação dos sindicatos, na sua articulação, no estudo dos conflitos e dinâmicas sociais, na compreensão do mundo da cultura e do seu papel no processo de transformação social como o nosso, que então decorria. O meu gabinete de conselheiro da Revolução, com apenas 3 elementos, apresentava mais trabalhos e propostas, mesmo na área militar, que os gabinetes dos chefes militares, que dispunham de inúmeros colaboradores. Isso devia-se, em grande parte, ao trabalho, conhecimento e à capacidade de análise e síntese do Gaspar, além do seu sentido prático e objetivo. Conto-vos um episódio da nossa viagem à Itália no verão de 75. O nosso embaixador em Roma solicitou a presença de alguém para explicar a situação portuguesa e a nossa revolução a todos os partidos, aos movimentos sindicais e às forças económicas italianas. Quando o pedido chegou ao Conselho da Revolução, eu fui designado para a tarefa quase imediatamente. Dado conhecer bem a sociedade italiana, porque tinha estudado engenharia na Universidade de Génova de 65 a 69. O Gaspar acompanhou-me nessa viagem, a minha mulher também. A nossa última etapa desta viagem à Itália foi uma conferência na Câmara de Comércio em Milão. O nosso cônsul de Milão não me avisou nem informou do interesse específico e forte preocupação dos italianos com o vinho do Porto. Na fase das perguntas, surgiu a questão sobre o vinho do Porto, importado. Diziam que estava adulterado, que tinha um elevado teor de carbono 14 em vez do carbono 12. Preparavam-se para nos devolver todos os lotes. Eu, de vinho do Porto, sabia apenas que gostava de beber. Não tinha qualquer ideia sobre o adequado teor de carbono 12 ou de carbono 14. Fiquei sem resposta. O Gaspar, que estava sentado na primeira fila, pediu-me para usar a palavra e falar em francês. E eu expliquei à assistência que o meu colaborador iria tentar dar uma explicação e ia falar em francês. O Gaspar fez uma intervenção muito calma e articulada sobre os isótopos de carbono e a aguardente vinílica, porque a aguardente vinílica entra na composição de vinho de Porto. Desmontou completamente a ideia da adulteração do vinho e desmontou também a agressividade económica e política que havia na Assembleia e da gente anti-revolução dos escravos, é evidente. A campanha política preparada para nos desacreditar a Itália, porque tinha sido efetivamente preparada uma campanha política, foi em grande parte por mim desmontada em Roma, nos encontros que tive. E nesta última, digamos, etapa, e perante um ataque que para mim foi inesperado, que é um ataque pela via económica e do vinho do Porto, a pressão foi felizmente desmontada pelo Gaspar. E foi muito bem desmontada, que eles depois ficaram sem resposta. Portanto, nós acabámos por criar uma ideia que não estávamos à espera. Vimos que havia uma campanha contra nós, mas não percebemos. Não percebemos ao princípio. E demonstramos, sem pensar nisso, que efetivamente a Revolução Portuguesa não é dirigida por jovens impreparados e imaturos, como efetivamente tinha sido lançada a ideia. Portanto, quer a intervenção dele, quer as outras intervenções, acabaram por ter um efeito muito significativo para o processo português.
Aqui, a última, é já a última página. Esta ida à Itália mudou a vida do Gaspar. Foi um acaso, foi uma coincidência, mas mudou. Para além de lhe despertar o interesse pela língua e a cultura italianas, em Génova, num encontro de amigos meus do tempo da universidade, conheceu a Jana Lanfranchi, que veio a ser a sua futura mulher. Quer dizer, eu apresentei ao Gaspar a Jana, portanto, fui por iniciativa da Isabel que o Gaspar veio trabalhar comigo. Foi depois por minha iniciativa que ele acabou por conhecer a segunda mulher e acabou por depois viver uns tempos em Itália e ter um percurso interessante, este Trieste e depois ligado ao CERN, embora não tenha sido só essa a influência, mas aí houve influência. Falámos muitas vezes sobre a possibilidade de desenvolvimento e progresso das sociedades humanas no sentido da maior liberdade, democracia e participação de todos os cidadãos. Recordo como o Gaspar dava enorme importância à possibilidade e igual oportunidade para todos do acesso à educação, à cultura, à ciência e à tecnologia. E a esperança que ele tinha na formação de cientistas e na gestão ética e responsável do sistema científico, como vetor do desenvolvimento das sociedades e da emancipação dos homens. Com este propósito, fez parte de um grupo de pessoas que fundaram, em 2018, a Associação Bento de Joscaraça, visando a cultura integral do cidadão. Poucos meses antes da sua partida, consciente de que tinha pouco tempo, falava da necessidade de mais 6 a 12 meses de vida para fazer avançar a terapia oncológica com protões, de modo a garantir que o projeto atingia um ponto de não retorno. E, de facto, eu hoje fiquei convencido que o ponto de não retorno já foi atingido, espero que sim. Mesmo nesta fase, pensava nos seus sonhos e nos projetos. Preocupava-se mais com os outros do que consigo próprio. Era assim o Gaspar. Cumpre-nos dar vida aos seus últimos sonhos.